Boa noite a todos, eu sou a professora Rosana. Durante esse período estaremos juntos. Vou ministrar as aulas de Centro Cirúrgico e CME. Vou me apresentar enquanto profissional, eu sou enfermeira de formação e hoje trabalho com a área de qualidade numa empresa de oncologia e num outro momento ministro aulas nos cursos técnicos e espero contribuir com vocês no que for necessário para o conhecimento de vocês e contribuir para que vocês se tornem profissionais excelentes e que ao longo da carreira de vocês as aulas ministradas por nós do Instituto Atenas tenham sido de grande valia e que possam ajudar vocês a serem bons profissionais. Inicialmente eu vou começar apresentando o curso. Eu vou trabalhar com vocês Centro Cirúrgico e CME e vou apresentar a disciplina, como que a gente vai trabalhar. Vou compartilhar minha tela agora com vocês para que a gente possa expor melhor o que nós vamos falar aí ao longo desse período. A disciplina de Centro Cirúrgico e CME é uma disciplina que traz muito conhecimento para os profissionais. O centro cirúrgico, né, quando a gente trabalha em centro cirúrgico, a gente adquire uma experiência muito boa pelo fato de que centro cirúrgico é um setor muito com várias especialidades, vários pacientes, e os profissionais têm a oportunidade de lidar com vários pacientes e várias patologias, vários tipos de cirurgias, então engloba muito o conhecimento e faz do profissional um profissional proativo, um profissional com várias características e várias experiências ao longo do processo de trabalho aí no Centro Cirúrgico e CME. Então, a enfermagem no Centro Cirúrgico e CME, né? O Instituto Mont Blanc justifica a oferta deste curso de nível médio através do compromisso que tem em formar o técnico de enfermagem, habilitado, capacitado, comprometido com a prática social, crítico e qualificado com ampla visão da realidade da saúde na perspectiva de uma atuação diversificada capaz de intervir no processo de saúde e doença nos vários níveis de complexidade. O Instituto parte do pressuposto que para se trabalhar bem na área da saúde é necessário que se estabeleça meios para alcançar o sucesso e para isso se organiza através de temáticas como os determinantes do processo de saúde e doença, intervenções de enfermagem em saúde coletiva e individual, gerenciamento em serviços de saúde e organização do trabalho na saúde e na enfermagem. Antes de entrar nas nossas horas de aula, no nosso curso praticamente aqui que a gente tem proposto, o técnico em enfermagem ele é extremamente importante no setor de centro cirúrgico e CME. São profissionais os quais a ausência de um profissional técnico de enfermagem nesses setores impacta totalmente a demanda, né? Sinceramente impossível a gente trabalhar num centro cirúrgico sem a presença dos técnicos, né? Que são pessoas que vão auxiliar nas cirurgias, vão cuidar dos pacientes. A questão da CME também, o técnico tem toda uma responsabilidade nos cuidados com o material, com a entrega desse material para uma cirurgia, enfim, são vários pontos os quais eu entendo que é extremamente importante a presença desse profissional. Então, nós vamos ter várias aulas, a gente vai passar para vocês, eu espero que a gente tenha uma comunicação efetiva ao longo do curso e a gente dividiu em algumas aulas e atividades para que vocês possam ter um auxílio maior. Então, eu fiz uma divisão aqui das aulas por tópicos, eu não vou ler uma a uma, mas o material vai ficar disponível para vocês. A gente vai ter avaliação, a parte técnica futuramente, né? A gente já organizou para que isso aconteça e é extremamente importante. E ao longo do curso a gente vai se falando, vai ter um canal aí de comunicação para que a gente possa se conhecer melhor, conhecer todos os alunos e ter uma comunicação onde vocês possam colocar suas dúvidas, sugestões, para que a gente possa interagir de uma forma mais completa. A clínica cirúrgica, ela requer muitas habilidades dos profissionais, né? Porque o paciente, ele vem a um centro cirúrgico para realizar um procedimento e
centro cirúrgico ele envolve vários procedimentos simples, né? São as cirurgias de pequeno porte, procedimentos mais complexos e até as cirurgias de grande porte, como cirurgias cardíacas, cirurgias neurológicas, reconstruções, são cirurgias que nos cobram aí, enquanto profissionais, um conhecimento muito rico. E até mesmo dentro do centro cirúrgico, o profissional começa a se enxergar melhor. Alguns profissionais de enfermagem, eles tendem a gostar muito da parte de instrumentação cirúrgica. Outros profissionais preferem a recuperação pós-anestésica. Então, o centro cirúrgico é uma área muito rica para que o profissional até se enxergue melhor dentro do processo de cuidado e de saúde ao paciente. Então, dentro de tudo isso, a gente tem algumas terminologias cirúrgicas que são importantíssimas da gente apresentar para vocês. Eu estou passando aqui o material, mas é um material que é mais para a leitura de vocês e para que vocês entendam melhor esse processo das cirurgias. Eu vou entrar aqui para vocês, passar para vocês o material agora da aula de hoje, que é a aula número 1, e que a gente vai trabalhar inicialmente com esse assunto, para que vocês tenham um segmento, né? Para que a gente não fuja muito do que a gente precisa expor para vocês. Então, dentro da aula 1, eu achei importante colocar aqui o centro cirúrgico em si, o que a gente traz do centro cirúrgico para todos os profissionais, certo? As considerações iniciais a respeito do centro cirúrgico é a estrutura. A gente precisa entender como que funciona o centro cirúrgico, qual o momento que o paciente vai estar em cada setor, para que a gente entenda um fluxo desse paciente dentro do centro cirúrgico. Então, a unidade do centro cirúrgico ela é composta pelo centro cirúrgico propriamente dito, que são as salas cirúrgicas. Tem a sala de recuperação pós-anestésica, a depender do centro cirúrgico, do tamanho do centro cirúrgico. A sala de recuperação pós-anestésica, ela tem capacidade para um número X de pacientes, né? Então tem que ter todo um controle da parte médica e de enfermagem para que isso aconteça de forma correta. E pelo Centro de Materiais e Esterilização, que é a CME. Né? Então, ela pode ser definida como um conjunto de elementos destinados à atividade cirúrgica, à recuperação anestésica e ao pós-operatório imediato, de acordo com a Anvisa. É uma organização complexa, né? São várias salas, são vários profissionais, são várias demandas que o centro cirúrgico tem estruturalmente falando, tem características e assistência especializada. O centro cirúrgico é o conjunto de áreas e instalações que permite efetuar procedimentos anestésicos cirúrgicos nas melhores condições de segurança para o paciente e conforto para a equipe que o assiste. Então, não só para o nosso paciente, mas para o profissional que está dentro do centro cirúrgico, é necessário que a estrutura possibilite um bom trabalho para que o profissional trabalhe com o paciente, com todos os recursos e que esse paciente tenha toda a segurança durante o momento que ele está no centro cirúrgico, certo? É um conjunto de áreas interligadas e instalações, e esse conjunto de instalações, ele permite que os procedimentos anestésicos cirúrgicos sejam realizados em condições assépticas ideais e seguras. Então, aqui, os aspectos gerais, a gente fala da localização, do planejamento, né, do centro cirúrgico com relação ao número de leitos, média de cirurgias, hospital, escola. Muitos centros cirúrgicos, eles capacitam profissionais. O centro cirúrgico precisa ser bem localizado dentro do hospital e ele precisa também que os acessos dele sejam fáceis, né? Então, tanto a saída para uma UTI, a saída para o paciente que vai de alta para a unidade de internação, e dentro do centro cirúrgico a facilidade dos profissionais em estarem em contato direto com a CME, né, que é a Central de Materiais e Esterilização. E os profissionais, extremamente necessário que os profissionais também conheçam as normas, né, as diretrizes que norteiam todo o processo do centro cirúrgico, que são as RDCs, tem a 50, a 307, e discutir qual que é a finalidade desse serviço de saúde que o profissional está inserido. A gente precisa entender qual que é a finalidade do centro cirúrgico que a gente está trabalhando, quais são as cirurgias que a gente trabalha,
para que a gente possa ofertar ao paciente toda a segurança, todo o processo de forma segura. Então, os centros cirúrgicos são as salas operatórias, como eu falei anteriormente, tem lavabos, tem vestuário, tem a sala de acondicionamento de órgãos e sangue, tem a sala de depósitos, tem a secretaria, sala de estar, copa, expurgo, repouso, sala de equipamentos e materiais. É um setor muito grande, normalmente, por mais que seja um centro cirúrgico, como a gente chama, pequeno, é um centro cirúrgico pequeno, tem 5 salas, por exemplo, mas a gente não pensa nas salas em si, mas toda a estrutura que envolve, que faz parte desse processo. Então, são materiais, equipamentos que também são guardados no centro cirúrgico, que o técnico de enfermagem precisa conhecer. Então, como eu falei inicialmente, é um setor que o profissional que tem a oportunidade de trabalhar no centro cirúrgico, ele sai com um conhecimento muito vasto, exatamente pelo fato de conhecer muita coisa dentro do centro cirúrgico. O centro cirúrgico tem também a sala de recuperação. A sala de recuperação pós-anestésica, ela é destinada a receber e prestar assistência ao paciente sob a ação anestésica. Então, o paciente sai da sala de cirurgia, ele ainda está anestesiado, ou que, mesmo que esteja já num processo final dessa anestesia, é importante que o paciente fique na sala de recuperação. Normalmente está próximo às salas operatórias, né, permitindo fácil acesso ao atendimento dos cirurgiões, anestesiologistas e da enfermagem. Ou seja, o paciente vai para a sala de recuperação, ele precisa estar sendo visto por todos os profissionais. Normalmente tem uma equipe que fica destinada somente para essa área, para que possa cuidar do paciente no pós-operatório, mas tem que ter uma facilidade de acesso para que, numa emergência, o anestesiologista possa ver o paciente, o cirurgião possa ver esse paciente também, e muitas das vezes acontece do paciente necessitar voltar para a sala de operação por conta de alguma intercorrência ali no pós-operatório. Então, é importante, normalmente os anestesiologistas também cuidam desse paciente nessa sala de recuperação para verificar como que o paciente está, se está tudo ok, se está caminhando conforme o esperado. E o médico anestesiologista que é responsável por dar alta para esse paciente na sala de recuperação. Então, o cirurgião faz a parte dele, encaminha o paciente, é responsável também por dar alta a esse paciente, mas dar alta do centro cirúrgico é uma autonomia do anestesiologista. Então, tem todo um acompanhamento nessa sala de recuperação. A central de materiais de esterilização, o setor que eu falei que trata do material e esteriliza, ela é destinada para isso, né? O preparo e a esterilização do material e os equipamentos usados no centro cirúrgico e nas unidades do hospital. Então, normalmente, a CME não é um setor destinado só para o centro cirúrgico, também trata de todo o material do hospital. Pode ser centralizado quando presta serviço a todo o hospital ou descentralizado, apenas vinculado ao centro cirúrgico. Então, tem alguns atendimentos ambulatoriais, por exemplo, que também pode ser um caminho aí para os profissionais, que tem uma central de esterilização, mas é só para um centro cirúrgico pequeno, alguma cirurgia de pequeno porte, então trabalha-se dessa forma. Passando aqui para o próximo slide, de acordo com as práticas recomendadas pela AORN de 2002, a planta física do setor tem de proporcionar barreiras que minimizem a entrada de micro-organismos. Então, delimitam-se 3 áreas para a movimentação dos pacientes e da equipe: a área não restrita, a área semi-restrita e as áreas restritas. As áreas do centro cirúrgico, né? Então, vamos adentrar aqui. Voltando um pouquinho no assunto anterior, eu só expus um pouco do que é o centro cirúrgico. Ele precisa minimamente ter esses setores, que é a sala de operação e a sala de recuperação. Alguns centros cirúrgicos maiores, de grande porte, de hospitais maiores, possuem um pré-operatório, o paciente interna, o paciente é encaminhado para o pré-operatório, onde é feita uma consulta de enfermagem, uma avaliação desse paciente para que ele possa, de fato, ser encaminhado para a sala de operação. Tem todo um fluxo, o paciente que vai para a cirurgia, ele não vai diretamente para a sala de cirurgia, ele é preparado, ele é atendido pelo anestesiologista, a equipe de enfermagem é extremamente importante nessa admissão desse paciente no centro cirúrgico. Então, a gente precisa
por isso mesmo que eu falei, tem um conhecimento vasto, né? A depender da cirurgia que o paciente vai realizar, tem todo um pré-operatório, todo um preparo desse paciente. Então, a enfermagem, ela vem é, ser muito importante sempre no centro cirúrgico exatamente por isso. Pode identificar alguma falha nesse processo, pode, nessa consulta inicial de enfermagem, identificar se o paciente está ou não apto para esse procedimento cirúrgico. Então, a gente começa a ver ainda mais a importância do enfermeiro, do técnico de enfermagem nesse momento. Então, as áreas do centro cirúrgico, como eu falei, elas são específicas, né? Elas são divididas dessa forma para que minimizem os riscos, principalmente as infecções que acontecem, né, nos centros cirúrgicos, e a gente precisa ter toda uma barreira, todo um processo implementado dentro do centro cirúrgico para que isso não ocorra. Então, dessa forma, as áreas do centro cirúrgico são classificadas em não restrita, semi-restrita e restrita. A semi-restrita é a área de atendimento assistencial no pré e no pós-operatório. Por exemplo, a sala de recuperação anestésica, guarda de materiais e equipamentos, os corredores são áreas semi-restritas. A área restrita é a área de atendimento ao paciente no período intraoperatório e guarda de material estéreo. A sala cirúrgica, por exemplo, é uma área restrita. Então, normalmente, no centro cirúrgico, os profissionais trabalham com roupas privativas, tem todo um aparato que o paciente e o colaborador vai usar, que são equipamentos, né, também de proteção individual, para que esse setor esteja sempre conforme as diretrizes nos mostram, né, a literatura não mostra para a gente. Então, essas áreas precisam estar dessa forma, até porque a higienização das mesmas tem que acontecer de acordo com todo esse processo. E a área não restrita é o local de acesso dos profissionais que trabalham no centro cirúrgico, que são os vestiários, secretaria, recepção interna, a sala de anátomo, né, patológico, onde ficam os materiais, raio-x e o conforto da equipe. Aqui faltou, desculpa, aqui no slides faltou essa parte, é o conforto da equipe, que sempre tem no centro cirúrgico a área de repouso, né? É a área de estar dos médicos, então os profissionais precisam, porque normalmente as escalas nos centros cirúrgicos, elas são de 12 horas para todos os profissionais, então é uma escala bem colocada para que o profissional acompanhe o dia inteiro, né, no centro cirúrgico, mas ela é um pouco cansativa também, então é necessário que o profissional tenha essa sala de estar, esse conforto. Uma equipe de cirurgia, ela tem uma composição mínima, né, para que aconteça o atendimento. Então, normalmente ela é composta pelo cirurgião, um auxiliar desse cirurgião médico. Normalmente as diretrizes nos mostram que para a maioria dos procedimentos cirúrgicos é obrigatório que o cirurgião tenha um auxiliar. Então, normalmente uma sala cirúrgica, a depender da cirurgia, ela fica bem cheia, né, porque são vários profissionais. Tem o anestesiologista, que é uma peça-chave no centro cirúrgico. Muitas coisas acontecem somente após a autorização do anestesiologista, né, para a segurança do paciente. O enfermeiro, um instrumentador, que pode ser o profissional técnico em enfermagem, circulante, que também é o profissional de enfermagem, o técnico, que faz essa função, um auxiliar administrativo e auxiliar de limpeza. Quais são as atribuições da equipe? O circulante, eu frisei bem aqui essas duas atribuições, porque são da autonomia do técnico de enfermagem. Então, o circulante, ele realiza as anotações do intraoperatório, realiza a desmontagem da sala, presta os cuidados de enfermagem pré e pós-operatório ao paciente, zela pela limpeza e ordem do material, de equipamento e das dependências da unidade de saúde, e auxilia os profissionais em sala pré, intra e pós-operatória. Então, o circulante, ele é muito solicitado, ele tem um papel importantíssimo dentro da sala de cirurgia. E tem o instrumentador, que ele é responsável pela asepsia, limpeza e acomodação ordenada e metódica de todos os instrumentos, desde o início ao fim da operação. Ele precisa conhecer os instrumentos por seus nomes e colocá-los sobre as mesas auxiliares, sempre na mesma ordem, bem como ter preparados agulhas e fios adequados a cada tempo operatório. Ele precisa entregar o instrumento com presteza ao sinal e ao pedido verbal do cirurgião, colocando-o em sua mão de forma precisa e exata para o uso imediato, sem que ele tenha necessidade de recomendá-lo antes do uso. Intervir eventualmente no campo operatório como segundo auxiliar, quando solicitado pelo cirurgião.
fazer pedidos necessários às circulantes da sala, fios, compressas e drenos, e sincronizar tempos e ações manuais como cirurgião e assistente, segurando a técnica da equipe. Então, o instrumentador, ele é ali o braço direito do médico para que a cirurgia aconteça. Então, normalmente, esses profissionais, eles vão, ao longo do tempo de convivência profissional, eles vão se conhecendo. Normalmente, equipes cirúrgicas, elas são montadas e os médicos tendem a querer aquele instrumentador na cirurgia dele para que as coisas aconteçam mais facilmente, a comunicação já é boa. Então, como acontece no mercado de trabalho em si, o centro cirúrgico, a comunicação ela é extremamente importante. Então, essas questões onde os médicos, que o médico só escolhe fulano para trabalhar com ele, mas na verdade não é porque é uma preferência pessoal, é porque aquele profissional talvez tenha uma comunicação muito efetiva com esse profissional médico. Então eles se entendem, eles se conversam e aí isso vai trazer muitos benefícios para o paciente ao longo desse procedimento cirúrgico, certo? A sala de recepção do paciente, ela é uma sala destinada à admissão do paciente, onde os profissionais de enfermagem realizam uma troca de vestimenta para colocar a roupa privativa, aí tira todos os adornos desse paciente, e aí esse paciente é encaminhado para uma sala 1 leito, onde é realizada a triagem pré-operatória e verificação de exames complementares. E é de extrema importância o papel da enfermagem, que tem o compromisso de cuidar do paciente, orientando e passando segurança ao mesmo. Então, essa admissão do paciente no centro cirúrgico, ela é realizada pela enfermagem e o médico ele já vai receber o nosso paciente pronto para o procedimento. Então, nesse momento, a enfermagem faz uso do prontuário para anotar todas as informações de triagem e observações para que toda a equipe tenha ciência. Então, vai também, a depender da cirurgia, realizar a lateralidade, né, se necessário, e às vezes o médico até já inicia a indução anestésica nesse setor. Então, é extremamente importante o conhecimento da enfermagem, das cirurgias, quais são os preparos, o que o paciente precisa ter de exame, para que ele possa preparar esse paciente para enviar para a sala de cirurgia. Então, os impressos, prepara os documentos do prontuário, imprime nos casos necessários. Muitas empresas já trabalham com prontuário eletrônico, então o profissional vai só inserir os dados e os médicos, a equipe toda vai ter acesso a essas informações. E trabalhar de acordo com o mapa cirúrgico. O mapa cirúrgico é uma ferramenta utilizada no centro cirúrgico, o qual são discutidas todas as cirurgias que vão acontecer, quais são os tempos de cirurgias, para que não ocorra choque de agenda, né, para que as salas fiquem disponíveis no momento correto. Então, é um documento que direciona a rotina do setor, né, a rotina diária, onde os profissionais de enfermagem se organizam para atender os pacientes cirúrgicos, e esse diário pode incluir cirurgias de urgência e emergência. Então, normalmente, o mapa cirúrgico, ele é trabalhado diário, e ali a gente tem uma quantidade mínima de cirurgias para acontecer e normalmente tem-se a necessidade de deixar disponíveis salas para que aconteçam essas cirurgias de urgência e emergência. Então, isso vai depender muito da instituição, quais são os pacientes que essa instituição trabalha, quais são os tipos de cirurgias, para que esse mapa cirúrgico funcione. A sala de recepção dos pacientes, aqui complementando as áreas do centro cirúrgico, é o espaço que vai receber esse paciente, aí os pacientes são avaliados clinicamente. Muitas das vezes, esse paciente na sala de atendimento, ele é abordado e o enfermeiro consegue, né, a equipe, o técnico, o enfermeiro, eles conseguem identificar qualquer situação que possa impedir a cirurgia. Então, é nesse momento que faz essa avaliação do paciente. Então, aqui algumas fotos do centro cirúrgico, normalmente, e pela lei, né, pelas diretrizes, RDCs, a gente precisa ter alguma estrutura que facilite o movimento dos profissionais e são normas, né? Então, por exemplo, aqui normalmente as salas cirúrgicas precisam ter essa porta com esses vidros para que a equipe possa identificar qualquer coisa dentro da sala de cirurgia, né? Quando não pode ficar abrindo a porta. As pias são normalmente nessa estrutura aqui para que o profissional possa fazer a asepsia inicial, a lavagem das mãos corretamente, né?
Essa aqui é uma sala cirúrgica, um exemplo de sala cirúrgica. Tem aqui a mesa de cirurgia, todo o material aqui, o carrinho da anestesia, né? O carro de anestesia, onde o anestesiologista faz todo o controle do paciente, faz a indução anestésica. Aqui a régua, né? Aqui onde tem todos os é, equipamentos necessários para a respiração do paciente. Aqui tem um quadro onde o médico pode visualizar os exames do paciente. Hoje, talvez não muito utilizado, a depender da instituição, porque já tem tudo muito mais moderno, eletrônico, então no próprio sistema a gente consegue ter esse acesso. E aqui o quadro cirúrgico, onde vai ser realizado o checklist de cirurgia segura, colocar todos os dados do paciente, a equipe, né, tudo que for necessário. Aqui ao lado é um carrinho onde tem o bisturi elétrico, muito utilizado na maioria das cirurgias. Esse aqui é um modelo de sala de recuperação pós-anestésica, onde tem todos os equipamentos necessários, o paciente fica monitorizado, então precisa, né, de ter esses materiais disponíveis. Normalmente eles são salas grandes, onde tem vários pacientes aguardando a recuperação para alta. Então, aqui é só um esboço do que a gente vai ver aí ao longo do curso. E aqui só para vocês terem uma visão assim do centro cirúrgico, mas nas próximas aulas a gente vai aprofundar mais no assunto para que a gente possa ter um conhecimento maior aí do centro cirúrgico, certo? Muito obrigada pela atenção de todos, até a próxima aula e fico à disposição de todos vocês. Obrigada.